neste momento, Flávio Bolsonaro humilha esse pessoal. Olha a cara de tacho desse povo aqui, ó. Você vai prestar atenção que a partir desse momento eles começam a olhar para o celular para ver se chega da assessoria alguma resposta pelo fato dele ter acabado de falar na televisão que a Rede Globo recebeu 160 milhões do Vorcaro entre 2025 e 2026. Aí é diferente, Júlia. Aí já se sabia quem era o Vorcaro e mesmo assim a Rede Globo recebeu o dinheiro deles. Repare que eles começam a olhar para o celular para ver se eles recebem alguma resposta sobre isso. Inclusive, o Daniel Vorcaro, o banco dele, botou 160 milhões de reais na Globo. Programa do Luciano Huck entre 2025. Saiu na CNN um detalhe que tem pouca gente percebendo sobre o áudio do Flávio com o Vorcaro. O ponto é o seguinte: a delação do Vorcaro, negociada com a PGR do Gonê, coincide com o vazamento desse áudio. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Michelle rompe o silêncio sobre divórcio de Bolsonaro. É isso mesmo. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro negou os rumores de uma suposta separação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A manifestação ocorreu após a circulação de comentários sobre uma possível crise no relacionamento do casal. Em publicação feita nos stories do Instagram, Michelle reagiu às especulações e afirmou que os boatos fazem parte de ataques antigos direcionados à família Bolsonaro. Abre aspas. Esse é o desejo dessa parcela da banda podre, desde os tempos da presidência da República. Fecha aspas. A declaração foi uma resposta a um vídeo divulgado pelo analista político Eduardo Bisotto. Na gravação, ele afirmou ter recebido informações indicando que Michelle e Jair Bolsonaro teriam enfrentado uma forte discussão na residência da família em Brasília. Segundo o comentarista, aliados do ex-presidente afirmariam que Michelle estaria adiando um eventual divórcio por razões estratégicas relacionadas ao cenário político e eleitoral. Ao rebater a informação, Michelle Bolsonaro reforçou que o relacionamento segue estável e ironizou os rumores envolvendo a vida pessoal do casal. Abre aspas. Sinto decepcioná-los, mas o meu galego e eu estamos mais juntos do que nunca. Cuidado, hein? A inveja mata. Fecha aspas. Declarou a ex-primeira-dama. Vídeo flagra a atitude estranha de Fux diante de outros ministros. É isso mesmo. Na posse do Cássio Nunes Marques como presidente do TSE e o André Mendonça, seu vice, uma cena chamou a atenção. Publicamente, o ministro Luiz Fux simplesmente ignorou o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes e o Cristiano Zanin quando passou à frente deles. E observem que bem na frente dos três, ele faz um gesto com a mão direita levando à boca. Teria algum significado? Deixem nos comentários. E ao vivo na Globo News, Flávio acaba com narrativas frente a frente com os jornalistas. Veja o vídeo. Eu não sei se meu coração vai aguentar essa montanha-russa emocional que vai ser essas eleições de 2026. Gente, eles vão vir com tudo. Mas olha o que aconteceu hoje. Vamos fazer uma contextualização aqui. Nas eleições de 2018, você se lembra quando a Globo tentou encurralar Bolsonaro no Jornal Nacional, naquela sabatina, numa entrevista, e tentaram encurralar ele na questão da carteira de trabalho e de quão importante era de se pegar impostos dos trabalhadores para financiar o Ministério do Trabalho e como a carteira do trabalho, a CLT, era importante. Bolsonaro vira o jogo e fala, peraí, vocês têm carteira de trabalho assinada aqui na Globo? Não, vocês são todos CNPJ para pagar menos impostos. Aquele foi um dos momentos épicos, foi icônico a virada de jogo que o Bolsonaro deu naqueles dois jornalistas do Jornal Nacional. A gente acreditava que um momento como esse jamais seria superado, que jamais jornalistas da Globo seriam humilhados dessa forma publicamente. Até hoje, quando Flávio Bolsonaro foi dar uma entrevista na Globo News para aquele pelotão de fuzilamento ideológico que vocês já conhecem. Eles se prepararam. Eles acharam que iriam ali para tratorar, para atropelar, para humilhar o Flávio Bolsonaro. Só que eles não contavam com a resposta e com a informação que o Flávio Bolsonaro deu no meio da entrevista. Isso aqui precisa de muita edição. Isso aqui dá para fazer muito meme, gente, porque foi um dos momentos mais vergonhosos que eu já vi esse pessoal da Globo passando. Vamos lá.
Desculpe interromper o senhor, só para colocar... Todo mundo sabia em 2024 que ele era enrolado. Peraí, vamos lá, para um pouquinho. Aí é aquele momento que a militância supera a razoabilidade. Em 2024, ninguém sabia nada de Daniel Vorcaro. Não havia nenhum indício em nenhum lugar que Daniel Vorcaro era um mafioso safado, como todo mundo sabe agora que ele é. Em nenhum lugar se sabia disso. Isso é mentira, isso é factualmente uma mentira. Em 2024, ele estava ganhando prêmios na LEAD, como sendo um dos melhores banqueiros, o futuro do mercado financeiro, dando entrevistas para a Rede Globo, inclusive, que o enaltecia. Isso aí é a demonstração de militância irracional. Continuando. Seu pai fez uma postagem dizendo que ele fazia parte do sistema. Olha, eu posso falar? Por favor. Obrigado. Vocês estão dizendo que, né, eu devia ter obrigação de saber de algo que o Brasil inteiro não sabia. Na época, em dezembro de 2024, ele era um banqueiro, né, que frequentava as altas rodas do Supremo, participava de um monte de festas com meus empresários, financiava diversos eventos, inclusive o Daniel Vorcaro, o banco dele, botou 160 milhões de reais na Globo. Programa do Luciano Huck, entre 2025 e 2026. É dinheiro sujo? É dinheiro sujo? Vocês sabiam a origem desse dinheiro? Eu acho que não, acho que vocês agiram de boa fé. Neste momento, Flávio Bolsonaro humilha esse pessoal. Olha a cara de tacho desse povo aqui, ó. Você vai prestar atenção que a partir desse momento eles começam a olhar para o celular para ver se chega da assessoria alguma resposta pelo fato dele ter acabado de falar na televisão que a Rede Globo recebeu 160 milhões do Vorcaro entre 2025 e 2026. Aí é diferente, Júlia. Aí já se sabia quem era o Vorcaro e mesmo assim a Rede Globo recebeu o dinheiro deles. Repare que eles começam a olhar para o celular para ver se eles recebem alguma resposta sobre isso. Eventos, inclusive o Daniel Vorcaro, o banco dele, botou 160 milhões de reais na Globo. Programa do Luciano Huck, entre 2025 e... Presta atenção. Na hora que ele fala isso, repare o rosto dessa daqui, ó. Ela dá uma risadinha sem graça e já olha pro celular. Milhões de reais na Globo. Programa do... Aí, ó a risadinha. Aí ela olha pro celular. Luciano Huck, entre 2025 e 2026. Nesse momento ela tá mandando assim, ó, pelo amor de Deus, me ajude aqui. Isso é verdade, chequem isso, pelo amor de Deus. É dinheiro sujo? É dinheiro sujo? Vocês sabiam a origem desse dinheiro? Eu acho que não, acho que vocês agiram de boa fé. Como eu também fui buscar de boa fé. Qual o interesse? Aqui, agora a Júlia olhando pro celular esperando uma resposta. Porque, tipo assim, ele acabou de humilhar esse povo. Do Vorcaro em mim. Ele viu, eu acho, né, tem que perguntar para ele qual seria o interesse, por que ele quis financiar o filme desse jeito. Eu imagino, Júlia, que seja com a expectativa de retorno desse investimento. Porque ele bota um dinheiro, não fez doação, não está me fazendo favor. Eu, como senador da República, na oposição do governo, não era mais o presidente Bolsonaro. Eu não tinha absolutamente nada a oferecer em troca para ele, como tem a oferecer os integrantes do governo Lula. Tá? Então foi uma relação... Repare, ela tá no desespero aqui no celular. Pelo amor de Deus, gente, isso é verdade, eu preciso responder aqui. Checa isso, por favor. Completamente contratual. Ele bota um dinheiro, a expectativa de receber um percentual em cima do lucro desse filme, que vai dar, vai ser um filme com uma grande bilheteria, um filme que tá maravilhoso. Então não queiram me misturar, porque é por isso que eu tô pedindo a todo mundo. Reparem nela, ela é que tá mais agitada com essa informação. Essa CPI do Banco Master, mais do que nunca, ela é necessária, que é para separar bandido de inocente. Aqui, a outra recebeu alguma mensagem agora e tá checando. Eu não vou aceitar me vincularem a esses contatos espúrios que o governo do PT tem com o Vorcaro. Eu não me reuni no escurinho do cinema com ele, não. Quando eu falo, Júlia, que quando eu nego, na verdade, que conhecia que eu tinha contato com ele, é porque tinha uma cláusula de confidencialidade nesse contrato. A minha relação com ele era exclusivamente para o filme. Se eu falo assim, não, eu conheço o Vorcaro. A pergunta seguinte, qual ia ser? Qual a sua relação com ele? Eu ia ter que falar do filme. Foi só por isso que eu me eximi lá na frente do Supremo Tribunal Federal, quando eu sou interrogado, que eu reajo daquela forma. Primeiro, que a pessoa que vem me abordar, eu conheço, é desse blog aí, que é um blog claramente, historicamente, favorável ao PT e contra nós, e eu não podia, mais uma vez, falar nada sobre o filme. Mas eu ainda... Senador. Assim, ó, é investimento privado, como é de verdade. Esse pra mim foi um momento épico. Na hora que ele fala que a Globo tá recebendo recebeu 160 milhões entre 2025 e 2026... Meu amigo, 2025 o povo já sabia quem era o Vorcaro. 2026, então, o Vorcaro já estava preso. O desespero, você vê na cara, eles tentam disfarçar, mas na hora já vai no celular pedindo ajuda, pedindo arrego. Nesse momento, o Flávio Bolsonaro demonstrou uma capacidade argumentativa que poucos políticos têm. Ali, ele está indignado que estão tentando associar o nome dele a tudo isso, mas ele ainda fala... Mais à frente ele fala, é por isso que a gente precisa da CPMI do Banco Master, mais do que nunca nós precisamos, e é verdade, mais do que nunca nós precisamos da CPMI do Banco Master, nós precisamos saber quem realmente tinha algum vínculo com o Vorcaro sem saber das suas ações criminosas, e quem sabia das suas ações criminosas e recebia dinheiro para protegê-los, né?
escritórios de advocacia que recebiam dinheiro, sabiam dos crimes que ele estava cometendo e colocou o marido para proteger, ou membros do governo que recebiam dinheiro sem ter explicação nenhuma, absolutamente nenhuma, como é os ministros do Lula, como é o Rui Costa, Guido Mantega, Lewandowski. Essas pessoas precisam se explicar. Flávio Bolsonaro tá de parabéns aqui. E aquilo que a gente achou que seria uma bomba foi, na verdade, um traquezinho que nem explodir direito explodiu. Como dizem, né? A montanha pariu um rato. Saiu na CNN um detalhe que tem pouca gente percebendo sobre o áudio do Flávio com o Vorcaro. O ponto é o seguinte: a delação do Vorcaro, negociada com a PGR do Gonê, coincide com o vazamento desse áudio. E dentro do STF a gente já tem informação de que o STF comemora, que os ministros, que a banda podre do STF se sente aliviada de estar deslocando para a direita e para o Flávio a crise que estava sentada no colo dos ministros. Será que esse vazamento, que claro, isso não quer dizer que o vazamento não é importante, mas será que esse vazamento não pode servir como uma cortina de fumaça encampada para a PGR fazer com que os seus parças dentro da corte se livrem da cobrança pública e da reação que a oposição estava preparando? Eu sou André Marcílio, advogado, constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que vocês, antes de qualquer coisa, se inscrevam aqui no meu canal e deem o like, deixem o seu joinha aqui nesse vídeo. O Caio Junqueira, da CNN, publicou ontem que o Vorcaro prioriza o acordo de delação premiada com a PGR do Gonê. O entorno do banqueiro está otimista, diz a matéria. O prazo é de mais ou menos 2 semanas para fechar. A delação do Vorcaro estava enterrada e agora ela ressuscita justamente no mesmo momento em que esse áudio do Flávio é vazado. Ele chega a pedir prisão domiciliar. O Vorcaro está se sentindo nas nuvens a ponto de pedir prisão domiciliar até o julgamento definitivo. O próximo passo seria a homologação pelo André Mendonça, relator, claro, do caso Master. E tem um ponto aqui grave. A CNN escreve nessa matéria, textualmente, isso é palavra dela, aspas, que o Procurador-Geral da República, o Gonê, pelas ligações que tem, em especial pelas ligações com os ministros do STF, com o ministro Alexandre de Moraes, poderia aceitar uma delação que não incluísse ministros da corte. Em outras palavras, o PGR do Gonê disse claramente ao Vorcaro e aos seus defensores, aos advogados dele, que toparia uma delação que não incluísse ministros da corte, contanto que tivesse alguma coisa a mais. E quem sabe essa alguma coisa a mais não é a faca enfiada na direita e no Flávio preservando o STF. O Matheus Teixeira, também da CNN, publicou hoje de madrugada o complemento desse cenário. Uma ala do STF acredita que a pressão da corte já comemora e diz para quem quer ouvir que a pressão contra a corte vai arrefecer, vai melhorar nos próximos dias. Bom, com base no que eles estariam dizendo ou esperando ou aguardando isso? Se esse é o bastidor dentro do STF, é porque eles estão realmente acreditando que o Gonê vai aliviar para eles, vai aprovar uma delação seletiva e que talvez esse áudio seja a troca para que a troca da PGR com o Vorcaro para que a delação siga adiante e a crise se desloque para a direita, a crise se desloque para o Flávio e deixe de estar nos holofotes, os holofotes dedicados ao STF. É importante que a gente também entenda que era um momento de reação institucional da direita. A direita estava indo para cima depois da suspensão e congelamento do PL da dosimetria, da lei da dosimetria. A direita estava indo para cima, dizendo que vai haver anistia, dizendo que até a PEC das decisões monocráticas, dizendo que ia ter impeachment de ministro do STF ainda esse ano, e agora tudo morreu, tudo esqueceu, tudo ficou de lado com essa nova crise que se instala na direita. E aqui é que a gente precisa ter a leitura sincera a respeito desses fatos. Como eu já comentei com vocês, não estou querendo diminuir a importância do áudio e nem quero que a gente deixe de estar atento a esse áudio que surgiu ontem. Mas a gente também não pode ser
ingênuo de acreditar que isso surgiu do nada, que isso surgiu exatamente, que não é estranho isso surgir exatamente no momento em que a delação do Vorcaro está sendo negociada com a PGR do Gonê, que é parça dos ministros, e exatamente no momento mais crítico da corte, em que o congelamento da lei da dosimetria fazia com que a oposição e até mesmo a oposição junto de Alcolumbre se preparasse para uma reação forte contra o STF. Meus caros, a gente precisa sempre ler as entrelinhas dentro de tudo que acontece nesse país. Cobrar o que foi vazado ontem, mas também não deixar de cobrar aquilo que, por ter vazado ontem, eles querem esconder dos nossos olhos, que são as mazelas dos ministros do STF, que são as mazelas da corte, que são as relações absurdas do ressorte do Tayaya, do ministro Toffoli, que são as mazelas absurdas do contrato de 129 milhões da esposa do ministro Moraes. Fiquemos atentos a tudo, não deixemos que os nossos olhos sejam deslocados para cá só porque surgiu uma coisa nova. É isso, deixe o seu comentário e aqui nós estamos sempre atentos. Um abraço. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!